Tem muitas coisas que a gente podia falar nesse texto. É um texto bastante maravilhoso. A gente podia falar um pouco sobre esse início da semana e da última semana de Jesus antes da sua crucificação. Podíamos falar bastante também sobre essa família de Lázaro, Marta e Maria. E tem tantas coisas para a gente falar, como também desse testemunho de Maria para o embalsamento de Jesus, né? Então foi uma ação que nasceu no coração dela de gratidão, porque Maria era uma mulher muito grata pelo que Jesus tinha feito na sua vida, na vida da sua família. Ela que sempre estava aos pés de Jesus a ouvir os seus ensinamentos, ela amava a presença de Jesus e da sua palavra. E ela fez essa homenagem de gratidão, e Jesus disse: essa homenagem, na verdade, é bem profética. Está falando sobre a minha crucificação. Então, essa última semana realmente foi uma semana bem diferente para Jesus. Então, todos esses versículos do capítulo 12 até o final trata desse assunto. Então, quando vocês estiverem lendo todos os versículos, seja o verso 13, 14, 15, vocês já precisam ter em mente que está falando sobre a última semana de Jesus. Mas eu quero meditar só uma partezinha desse texto. Quando Maria faz essa homenagem, tem uma figura complicada ali. Já diz assim: se vendesse esse perfume, teríamos 300 denários. Cada denário seria um dia de serviço de uma pessoa. Então você faz a conta, se é 50, se é 100, se é 150 o dia, você tem uma ideia de quanto custaria esse perfume. E ele pensou assim, e na sua política, na sua forma de falar, ele já foi dizendo: dava para resolver tantos problemas dos pobres se a gente tivesse vendido esse perfume. É lógico, João, já sabendo, quando está escrevendo aqui que Judas traiu Jesus, e aí ele diz: na verdade, Judas estava embolsando esse dinheiro. Mas eles nunca perceberam isso. Se você parar para ler bem os textos, quando Judas sai para trair Jesus, para vender Jesus, eles não desconfiaram que Judas estava fazendo isso. Judas era extremamente de confiança para eles. Então veja como é que as coisas podem ser complicadas. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse veneno na alma, esse veneno da antiga serpente na alma de uma pessoa, e como ela influencia. E no caso de Judas, que não se arrepende, apenas tem remorso, ele não nasceu de novo, ele apenas era discípulo e estava com Jesus durante os 3 anos, mas ele não passou pela experiência do novo nascimento. A Bíblia fala que ele é filho da perdição e ele foi para o inferno. Então não temos dificuldade para falar isso, porque o próprio Jesus falou isso, né? Tem uma ilustraçãozinha que eu já falei muitas vezes, eu falo nos estudos, nas casas, e se você ainda não decorou essa ilustração, eu quero que você decore. É apenas uma ilustraçãozinha, ela é figurada, é quase como uma parábola, mas não é parábola porque não acontece esse tipo de fala. Mas a gente faz como uma anedota, né? Com uma coisa assim que é ilustrativa e que conta uma verdade. Vocês lembram da história do escorpião e do sapo? O sapo, ele queria... Não, o escorpião queria carona para passar o lago. E pediu carona para o sapo. E o sapo disse: eu não sou louco de levar você para o outro lado, pois você vai me picar e eu vou morrer. E eu não estou muito com vontade de morrer.
Aí o escorpião foi conversando, ele dizendo, não tem como eu fazer isso, porque eu não sei nadar, eu não tenho habilidade nenhuma com a água, se eu cair na água eu morro, não tenho chance. Então não há chance de eu picar você, porque eu tenho dentro de mim uma lei da sobrevivência, eu não quero morrer. Então eu não vou te picar, é impossível eu te picar. Aí, convencido pelo escorpião, o sapo foi levar o escorpião de carona. Chegou no meio do lago, vocês sabem a história, o escorpião mandou ver. E deu aquela ferroada no sapo. E o sapo, sabendo que vai morrer, ele questionou, e agora? Por que você fez isso sabendo que você vai morrer? E o escorpião respondeu, é a minha natureza. Não tem como eu fazer diferente. É a minha natureza. Então, a natureza, muitas vezes, ela vai até mesmo contra o instinto de sobrevivência. É mais forte que o instinto de sobrevivência. A gente sabe disso pela própria humanidade, que usa tantos venenos e coisas, e daí chega lá para alguém e compra um feijão de alguém que não usou veneno, mas ele, quando planta o seu feijão, ele usa veneno na sua lavoura e aí vende para os mercados, mas ele mesmo, na hora de consumir feijão, ele vai lá e compra de alguém que não usa esses venenos. Mostra muito bem a nossa natureza, esse veneno da antiga serpente que está dentro de nós. Por isso eu falei na oração, em Gálatas 5 diz, a carne milita contra, e o Espírito faz guerra contra a carne. E esse Espírito é o Espírito do Senhor dentro de você, que Ele gerou dentro de você, que é o novo homem que está sendo criado dentro de nós. Eu queria assim que a gente tentasse falar de cor, Efésios 2, verso 1, verso 2 e verso 3. Será que nós conseguimos falar de cor, Efésios 2, 1, 2 e 3? Vamos lá? Ele nos deu, estando nós mortos, nos quais andamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do espírito que agora atua nos filhos da... Esse foi bem, até agora está indo bem. Agora tem o terceiro, que é um pouquinho mais complicado. Como é que fala? Como também os demais, mas e como é que começa o verso 3? Entre os quais, outrora, nós também andávamos segundo o curso desse mundo, segundo esse príncipe da potestade do ar. Como é que é lá, Aline? Como é que é, Jô? Fazendo a vontade da carne, filhos da ira, como também os demais. Então, o que eu queria chamar a atenção é no verso 3, que é o que a gente tem mais dificuldade de saber de cor. Andávamos outrora segundo esse curso. Todos nós andávamos outrora segundo esse curso. Samuel, vem aqui, senta aqui. Vamos? Você mexe, homem. Senão você vai para o terceiro sono. Eu quero te salvar de você dormir. Se você começar a dormir aí, eu ponho você ali. Se você começar a dormir lá, eu ponho você lá. E assim eu vou fazendo você se mexer aqui. Tá bom? Uma vez você tinha um caderno que você anotava, fazia desenho da pregação. Agora você desenha em sonhos.
né? Você e o Gabriel, né? Que nós temos um outro sonâmbulo aqui, né? E o Isaac gosta que eu pego no pé dessa turma, né? Dizem as más línguas que o Isaac nunca mais dormiu depois que eu chamei a atenção do Gabriel. Quer dizer, eu nem sabia que estava chamando a atenção do Gabriel, né? Eu achei que o Gabriel estava muito acordado, né? Mas pense num rapaz que ficou faceiro, com o problema do seu irmão, né? Regozijou. Então, esse curso, eu gosto de pensar nesse curso desse mundo, eu gosto de pensar assim como se fosse um rio grande, que ele é caudaloso, que ele corre, que tem muita sujeira nesse rio, tem pauleiras, troncos, e aí toda a humanidade está nesse rio, está correnteza abaixo. Nadar contra essa correnteza é muito difícil, é muito mais fácil você se agarrar num daqueles troncos e ir embora. Porque está tratando do quê? Do caminho largo. Que o caminho largo, você seguindo o curso do caminho largo, ele é fácil. Mas sempre correnteza abaixo. Se você uma hora resolve andar correnteza acima, aí você vai ver todo o sofrimento de nadar contra a correnteza, contra a sujeira, contra esses tocos, contra toda essa problemática aí que vem contra nós. E é exatamente isso que é a vida dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão indo contra a correnteza. A questão é que você não está sozinho. Você tem o Filho de Deus dentro de você. E com o Filho de Deus você tem força para vencer. Sem Ele, a gente não tem força para vencer. Sem Ele, pela nossa própria força, a gente não consegue vencer. Por isso eu quero tratar aqui dessa questão do veneno da antiga serpente dentro de nós, dessa natureza do escorpião, que ele supera a problemática de não perder a vida, quer dizer, ele não liga de perder a vida, porque ele tem um impulso maior que isso, que é fincar o ferrão no sapo. Lá no livro de Provérbios ele fala assim, é como aquele boi que está indo correndo ladeira abaixo. E você olha no final, alguém cortou a artéria dele e ele cai. Ou alguém passou um choque elétrico nele e ele cai. Alguém cortou a sua medula, a espinha, e ele cai. O final não importa, mas todo o final desse boi é a morte. E é exatamente isso que está tratando, disso que a gente está tratando. Então eu queria assim, não pensar em Judas, em alguém que foi para o inferno, mas a gente pensar assim, nessa vida de Judas e na ação dele, para nós estarmos questionando as nossas ações. Sabe, tomar isso como um fim proveitoso para você e para mim. Então olhe para dentro de você e veja essas características, essas ações que desqualificaram um discípulo de Jesus que andou 3 anos com Jesus, comeu, dormiu com Jesus, viu os milagres, ouviu suas pregações, mas no final das contas ele nunca nasceu de novo. Mas nele aparecem esses venenos da antiga serpente na sua alma. E que a gente pode identificar já nesse versículo que diz, olha,
Poderia-se vender esse perfume por 300 denários. Multiplique aí por R$100 cada denário. Aí dá para ter uma ideia assim de quanto ele brilhou os olhos e a forma que ele pensou. Quando ele usou a linguagem, ele disse assim: nós poderíamos socorrer os pobres, a gente poderia socorrer aquele hospital, a gente poderia socorrer aquela escola. Quantas escolas a gente podia ter reformado com esse dinheiro? Então ele tinha argumentos bons que agradariam as pessoas, né? Mas que não vinha da conversão do coração, vinha do seu egoísmo. Então ele deu valor àquilo que depois ele foi condenado, né? O seu coração era avarento, portanto vazio. E Jesus diz assim: quem ama o dinheiro tem um senhor cruel. Como é que é o nome dele? Mamon, que é um demônio. Então, todos que brilham os seus olhos pelo dinheiro e acham que o dinheiro é a solução, e correm atrás do dinheiro e se escravizam nesse sentido, são escravos de um demônio. Então a Bíblia não dá chance de meio termo nessa história, né? A gente precisa fazer um autoexame sobre o nosso comportamento e aquilo que brilha dentro de nós. Porque um dos problemas nossos da humanidade é a barra de ouro. Não foi isso que nós já estudamos aqui? O amor ao dinheiro. Tem outras barras, lembra de um estudo? A barra da saia e São João da Barra. Quer dizer que a bebida, a droga, para preencher esse vazio, né? Relacionamentos, a infidelidade conjugal, traz a adrenalina, parece que preenche um vazio que não preenche com nada. Mas eu queria dizer assim, pensando no caso dessa expressão ali, ele diz: poderia-se pegar 300 denários e socorrer os pobres. O que estava condenando esse discípulo que foi desqualificado? O que mostrava no ponteirinho da desqualificação Judas nesse texto? O amor ao dinheiro, e assim, demonstrando o amor ao dinheiro, foi demonstrado através do quê? A indignação. Oi? Mentir que está fazendo uma boa ação. Quer dizer assim, você começa a reconhecer os teus podres. De que forma? Falando, deixa o cara falar. Gente, ele passa 3 anos junto com os discípulos, come, dorme, anda, prega. Eles não percebem. Não é tão fácil assim, irmãos. Aqui a gente tem, eu tenho na verdade 2 textos que vão trazer essa desqualificação. Um deles é esse aqui que a gente leu. Mas não é tão fácil de perceber. Ele conseguiu disfarçar muito bem o seu problema. Mas você tem como saber pelas palavras. As palavras que ele fala o condenaram. Porque mostra o quê? A ganância, a avareza, o amor ao dinheiro, a mentira de achar que está... Tentar mostrar para as pessoas que está interessado de ajudar alguém, quando não é. É só uma apresentação, é só um teatro, mas não é real.
E tem outro texto lá em Mateus 26, verso 15, quando ele vai vender Jesus aos sacerdotes. Vocês lembram o que é que ele falou na proposta dele de vender Jesus? Alguém lembra? Quanto que vocês podem pagar? Quanto é que vocês podem pagar? É o que me querem dar? Essa é a palavra literal que está lá. O que me querem dar? A gente não usa essa expressão. A gente só diz assim: quanto você paga? Quanto vocês pagam por isso? Quanto vocês têm condições de pagar? Mas nas palavras está mostrando a avareza, a traição, a mentira. Então você tem como conhecer, porque Jesus disse: a boca fala, fale, deixa falar. Na medida que vai falando, você vai sabendo o que está dentro do coração. Né? A outra coisa são ele chega aos sacerdotes, ele chega ali para Maria, ele chega para Jesus e diz: a gente podia vender muito bem esse perfume. Quanto que vocês querem pagar? Mas ele teve uma ação de ir até os sacerdotes. Então, as suas ações, elas são praticamente programadas para isso. Assim, não tem como fazer diferente. É exatamente como o escorpião. Ele não consegue não fincar o ferrão no sapo, né? É como se fosse uma sina, um código, um instinto. É esse veneno da antiga serpente que está dentro dele. Uma coisa que Deus fala para Josué, e aí Josué fala ao povo antes de entrar em Jericó. Vocês lembram uma coisa que Deus falou e alertou antes deles entrarem em Jericó? Alguém lembra? Alguns espólios de guerra, como tesouros, ouro, prata, que eram dedicados a demônios, eles não deveriam colocar os olhos, eles não deveriam desejar, eles não deveriam pegar, porque aquilo serviria de armadilha para eles, laço para eles. Porque é como se fosse aquela comida dedicada aos deuses daquela terra. Eram essas joias, eram esse ouro, aquela roupa cara, todas elas se faziam rituais aos deuses. E se estava fazendo aos deuses, estava fazendo a quem? A demônios. E assim, o que Deus estava dizendo é que o Acã, quando ele enxergasse alguém tomando aquelas barras de ouro, o Acã iria pensar o quê? Ele está fazendo uma besteira. O próprio Acã, eu acredito que é exatamente assim. A forma que Deus fala assim: vocês já sabem que isso está errado, mas vocês vão ser tentados. Vocês já condenaram essas coisas, mas vocês vão ser tentados a pegar e levar para casa. Porque do outro lado estava assim: esse ouro vai resolver problemas.
Esse ouro eu vou poder comprar tal coisa, eu vou poder pagar uma dívida, eu vou poder pagar um médico, eu vou poder pagar a faculdade dos meus filhos, eu vou poder comprar um carro melhor, uma casa melhor para minha esposa, não vou ficar nesse barraquinho. Então a pessoa ela vê as possibilidades daquele ouro, que brilhou nos seus olhos. Mas assim, Deus estava dizendo assim, que antes deles pegarem, antes eles já tinham condenado todos aqueles rituais que se fazia nos cultos deles, que provavelmente eles sacrificavam pessoas nesses rituais. Então era uma coisa assim que o povo já estava bastante assim, enojado de pensar, mas que apesar disso, Deus sabia que ia chegar um momento que quando olhasse para aquela barra de ouro, aquilo ia ser tentação. Mesmo que eles tivessem condenado, talvez Acã condenasse se outro pegasse, mas na hora de ele ter a possibilidade de esconder, então ele resolveu esconder. Então, isso é um ato programado. Vamos pensar assim, Judas não conseguiria deixar de falar o que ele falou. O brilho dos seus olhos pelo valor fez com que ele falasse. Fez com que ele encantasse o coração dos outros e dissesse assim, nós poderíamos socorrer aquela criança lá, e daria até o nome daquela criança que estava com um problema financeiro e que poderia pagar um médico para socorrer aquela criança. Então ele trouxe argumentos para convencer as pessoas. É mais ou menos assim, eu não achei esse dinheiro no lixo. A gente tem argumentos para provar que aquilo é bom e que não tem problema nenhum. É correnteza abaixo, a gente é mais fácil, sempre é mais fácil. Mas como eu falei na vigília, é a diferença entre Coca-Cola e água. A Coca-Cola sempre vai agradar mais do que a água. Andréia, o Abner vai ter mais facilidade de tomar Coca ou água? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E ainda mais, como eu falei na vigília, se você vivesse no tempo que eu era pré-adolescente, que via aquela garrafinha pela primeira vez, de 280 ml, eu peguei aquela Coca, a primeira vez que eu tomei aquela Coca, eu tomei, aquilo descia como um manjar. E ainda subia um gás assim que saía pelo nariz. Gente, não tinha uma sensação melhor do que aquilo lá. Eu lembro hoje, já fazem uns 50 anos isso, irmãos. Infelizmente já faz tempo, né? Mas eu lembro muito bem dessa sensação. E hoje, quantos irmãos já deixaram de tomar Coca-Cola aqui? Não é verdade? Porque estão conscientes do problema. Não é verdade? Mas é fácil. E esse é um bom exemplo em relação ao apetite da nossa carne, as tendências da nossa carne. Como é essa tendência? Então, as suas palavras condenavam, as palavras de Judas, os seus atos são programados assim, a gente já sabe que vai dar nisso. A gente já sabe que vai fazer isso. A gente já sabe que vai procurar os sacerdotes. Porque ama o dinheiro. Então, os seus desejos o condenam. Só porque a gente não sabe o desejo, mas Deus sabe. O que diz lá em João 8,44? Esse é o 32.
E o 44? João 8, 44. Alguém lembra? É uma palavra dura que ele está falando para líderes religiosos. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Vocês querem sempre fazer a vontade? Ele nunca se firmou. Na verdade, ele sempre fez daquilo que é próprio dele. É mentir. Ele nunca se apoiou na verdade. Sempre se apoiou na mentira. E todo o que pratica a mentira procede do diabo. Ele faz daquilo que lhe é próprio, da sua própria natureza, do veneno que está dentro de si. O desejo de uma pessoa que não nasceu de novo é um desejo próprio das trevas, né? Então a pessoa ela mesma se condena é só deixar pensar. Então, se você começa a deixar o teu pensamento, eu não tenho como ler teus pensamentos. Deus tem. Mas você tem como saber o que você pensa. E tem como você questionar a si mesmo e buscar conversão, transformação, novo nascimento. Porque cada um tem como muito bem conhecer e esquadrinhar os seus pensamentos. A guerra, a batalha na área da mente é a mais difícil, porque a gente engana todo mundo, né? A gente consegue enganar todo mundo, mas a gente não consegue enganar a gente mesmo, porque nós sabemos o que nós pensamos. Esses pensamentos, eles passam constantemente diante de nós. E a gente consegue até nem ficar vermelho com os pensamentos que a gente tem. Mas tem uma palavra que eu queria pensar sobre essa questão dos desejos de Judas. Porque você pensa assim, ele foi lá, ele deu um beijo em Jesus. Outra coisa que ele fez, ele pega aquelas moedas de prata e ele faz o quê? Ele joga. E ele vai à forca. Esses atos de Judas são atos de remorso e não de arrependimento. Então, são atos programados também. Mas tem uma palavra que eu queria chamar a atenção, que é perfídia. É uma palavra difícil que tem na Bíblia. Mas ela fala sobre isso, né? O cara, ele está traindo a sua esposa. Mas quando ele chega para sua casa, o que ele traz? Flores. Normalmente, aquele que está traindo a sua esposa, ele tenta compensar a traição com o quê? Com flores, com alguma coisa, com algum presente que ele dá. Porque é assim que funciona esse ato programado, esse veneno da antiga serpente, essa natureza de escorpião, sabe? Aí ele faz isso porque ele é dissimulado, ele mente que está arrumando dinheiro para socorrer os pobres. Isso é discurso político, mas não é discurso verdadeiro, né? Então, Deus, ele fala a respeito da perfídia em relação ao culto. Ah, vocês cantam bonito, mas o coração de vocês não está aqui dentro da igreja. Sabe que Deus fala isso? Sabia que Deus fala isso? As palavras de vocês são bonitas, mas o coração de vocês não está aqui. Deus fala assim, vocês aprenderam a falar coisas mecanicamente, que maquinalmente aprendeu a falar. Não é isso que está lá no texto? Então, isso é perfídia. A gente aprende a falar coisas bonitas. Tem músicas lindas e elas são fantásticas para cantar. Mas se o coração não está nessas letras, a gente está tendo esse ato programado da perfídia.
né? Se a gente não consegue prestar atenção na palavra, isso já é um ato programado da carne, da natureza. Entende? Que esse sono que vem, que é tão forte, é um ato programado. A distração. Pensar em muitas outras coisas na hora da palavra. Eu lembro assim que eu fazia estudo bíblico para um engenheiro do Banco do Brasil. Quando a gente estava conversando todo e qualquer assunto, ele estava muito aceso. Quando a gente pegava a Bíblia para abrir a Bíblia, não era para... Já começava a ler e eu falar com essa voz assim, que vai deixando a pessoa com sono e sono e sono, né? Não. A gente nem começou a falar, era só dele pegar a Bíblia e abrir. Ele não conseguia mais ter os olhos abertos. Era tão forte o sono que vinha nele que a gente tinha que chamar atenção, né? Fazer como ele, fazer assim, levante, cara. Só que o Senhor, eu não ia tratar como eu trato Samuel. Digo, Samuel, vem aqui, Samuel, vai lá. Ainda quando a gente é jovem, dá para fazer isso. Mas pega um senhor para fazer isso. Pega uma senhora que chega aqui, na batalha espiritual que ela tem, ela dorme o culto inteiro. Quantas irmãs aqui na nossa igreja dormiram por meses e até muitos meses, todos os cultos eu via dormindo, pela dificuldade e pela batalha espiritual que a pessoa está passando, e então vem de uma forma muito pesada, né? Então, irmãos, para a gente terminar, vamos ler Eclesiastes 5. Eclesiastes é um pouquinho para frente de Provérbios. Então, Salmos no meio da Bíblia, Provérbios, depois de Salmos, daí logo depois de Provérbios vem Eclesiastes. Eclesiastes 5, verso 13. 13, 14 e 15. Vamos ler todos juntos esses 3 versículos, 13, 14 e 15. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer mal, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Veja como é ilusório. Aquilo que a pessoa corre tanto e não tem tempo para Deus, não tem tempo para decorar versículos, não tem tempo para, num sábado à tarde, fazer um piquenique com a família lá na chácara da igreja, né? Porque tem muita coisa para fazer. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para conversar, porque tem muita coisa para fazer. E aqui já está dizendo assim, gente, você não vai levar nada. E ainda o pior, numa desventura nem teu filho vai receber nada. Nu você veio a esse mundo e nu você vai voltar. E você não vai levar nada. Então aquilo que você correu tanto atrás e que tirou o teu tempo daquilo que é mais precioso, você não vai poder levar. Então esse texto ele está dizendo assim, você precisa saber fazer tuas escolhas, as tuas decisões. E você pode, porque Judas não podia mais. Judas já tinha endurecido seu coração ao ponto de que depois que ele traz Jesus, como Pedro traz Jesus, Judas ele não tem outra alternativa para ele, senão a perfídia,
se não jogar as moedas, se não ser totalmente perturbado pelas trevas, não conseguir mais ter paz alguma no seu coração, senão a forca, que é a mesma coisa daquela criança que rola no mercado, daquela outra criança que fica roxa para adquirir coisas, comove a mãe e o pai ficando roxo. É a mesma coisa da atitude de Judas quando ele se enforcou. É o mesmo veneno que está na alma, né? Não há diferença nenhuma. Muito bem, vamos orar? Louvado, Pai, o nome do Senhor pela Tua palavra. Que o nosso coração esteja na posição certa para ouvir o Teu ensino, receber a exortação, a chamada de atenção do Senhor, para em tempo oportuno a gente poder se arrepender e ter a vida transformada, e em situações difíceis da nossa vida a gente saber olhar para Jesus e não sucumbir como Judas sucumbiu. Porque eu sei que Pedro não era melhor do que Judas quando traiu Jesus. Mas havia um novo nascimento dentro dele que o fez ter um encontro com o Senhor, ter o verdadeiro arrependimento, ter a ação do Espírito Santo dentro do seu coração. Portanto, Senhor, é da nossa parte, enquanto ouvirmos a voz do Senhor, não deixarmos endurecer o nosso coração. Também é da nossa parte, se há brecha em nossa vida, fecharmos essas brechas. Não é o Senhor que fecha as brechas. Somos nós que fechamos as brechas. Somos nós que podemos reconstruir esses muros. Mas isso vem do Senhor. Isso vem de um tempo que passamos na presença do Senhor. Vem da luz do Senhor, vem da misericórdia do Senhor. Também daquilo que foi falado no início desse culto, do lavar do sangue de Jesus, da mensagem da cruz, da purificação que vem do sangue de Jesus. Porque só Jesus é o Cordeiro do Senhor que tem poder de tirar o pecado do nosso coração. Só Jesus pode tornar o nosso coração limpo. Só Jesus pode tornar o nosso coração leve e em paz, como a gente cantou a respeito da paz do Senhor, que pode tomar conta do nosso coração. Mas essa paz teve um preço. O sangue do amado Filho do Senhor, Pai. E nós queremos ter essa visão em nossa vida. Nós queremos dar primazia àquilo que Jesus fez por nós. Não queremos esquecer a mensagem da cruz. E até morrer, a gente possa proclamar essa mensagem, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.